Espero que todos estejam bem, a saudade ainda continua e graças a Deus existe a tecnologia que permite esses encontros virtuais. E assim a gente continua conectado com os mentores e com os membros do Lar da Família Cristã. Então vamos nos preparando, nos conectando a Jesus, ao nosso mestre amigo, rogando a Deus e aos nossos mentores a proteção e a inspiração para a elaboração do Evangelho de hoje. Que Jesus possa estar no coração de cada um, trazendo a paz e a sustentação necessária para atravessarmos esse momento delicado. E rogando também aos mentores do Lar da Família Cristã que nos sustente na preparação do Evangelho de hoje. Que Jesus abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. A lição de hoje é do livro O Ser Consciente, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles e psicografado por Divaldo Pereira Franco. A lição que nós vamos discorrer de hoje é sobre as dificuldades do ego. Se encontra no capítulo 10, no finalzinho da página 25 em diante. Então, antes de começarmos a explanar sobre o que a benfeitora disse, eu vou falar um pouquinho assim sobre como que é formado o ego. Então, vamos lá. A personalidade humana é formada por 3 elementos, né, que formam o nosso ego, que é o id, ego e o superego. Esses elementos, eles trabalham juntos para criar os comportamentos humanos. Então, desmembrando o nosso ego, é assim, o id, que é a parte inconsciente do nosso ser, né, que é o verdadeiro inconsciente, a parte mais profunda da nossa psique, que traz a característica mais instintiva ligada às realizações de ordem primária, ou seja, as necessidades fisiológicas. Então, a necessidade do prazer imediato, a gratificação imediata, ela está ligada ao id. Então, é impulsionado pelo prazer e a gratificação imediata dos desejos, que é a questão do bebezinho, né? Que quando quer alguma coisa, que são as necessidades básicas da vida, são os instintos, né? Que é mamar, ou quando tá sujo, quer ficar limpo, enfim, quer ficar confortável, seco e aquecido. Então começa a se manifestar e quer ser atendido imediatamente, e quando não, abre aquele berreiro que a gente já conhece, referente aos bebês. O superego, conceitualmente, é o aspecto da personalidade que mantém os nossos padrões morais, que já é o contrário do id, que está na base do instinto. E o ego já está um pouquinho mais elevado. Então, ele mantém esses padrões, são constituídos e mediados pelo meio da convivência do indivíduo, ou seja, dentro do campo histórico-cultural que a pessoa vai desenvolvendo esses padrões morais. Então, o superego é o representante de uma natureza superior do eu, atuando no sentido de evitar as transgressões morais e também de estimular as ações moralmente aceitas. Então, o superego está mais ligado à sublimação, que estaria mais ligado ao perdão, ao esquecimento das ofensas, à compreensão das coisas que acontecem contrário ao nosso desejo. Então, o superego ele vem para dar sublimar alguns fatos que acontecem na nossa vida, que se deixasse o id tomar conta, já iria mais para a agressividade, seria mais impulsivo.
O ego, podemos chamar assim, de mediador do id e do superego. Então, ele é o princípio da realidade, ele pondera sobre o ônus e o bônus de uma ação, antes de decidir, né, se vai ceder aos impulsos ou não dessa ação. Então, o ego, ele tem o controle das experiências conscientes e faz a regulação entre a ação, a pessoa e o meio, ocupando a posição de centro de referência para todas as atividades psicológicas e as qualidades egocêntricas que todos nós temos. Então, é através do ego que aprendemos tudo sobre a realidade externa e orientamos o nosso comportamento no sentido de evitar estados dolorosos, né, de ansiedade e punições, ok? Então, as dificuldades do ego, elas são características da nossa imaturidade, porque pelo indivíduo não possuir valores pessoais muito seguro, então fica sem saber como agir. E muito provavelmente não, perdão, e ele não aceita os próprios atributos positivos e vive sempre na preocupação, na inquietação e na insatisfação, porque ele não está maduro o suficiente, por isso traz essas dificuldades egóicas, né? Freud declarou que o sofrimento está presente no cotidiano das pessoas, devido às dificuldades das várias fases que o ser humano passa pela vida. E podemos dizer, né, que assim, a fase infantil, a adolescência, a fase adulta, a melhor idade, né, que muita gente está passando aqui do grupo. Então, isso faz parte da evolução da personalidade, né, do nosso espírito. E a benfeitora coloca que a brevidade da vida física, ela é responsável pela desilusão e põe por terra todos os castelos de fantasias, causando estados emocionais doloridos naqueles que se agarram às ilusões como verdade e logo percebem que não possuem bases sólidas, bases morais sólidas para se apoiar. Isso vai acontecendo no decorrer da nossa existência. E quiçá, quando desencarnamos, aí muitos de nós vamos tomar consciência de que passamos a vida inteira agarrado a fantasias, às ilusões, e não produzimos aquilo que deveríamos produzir. Então, ela coloca que muitas doenças, né, que nós temos estão ligadas às nossas frustrações, que estão enraizadas no ego, porque o ego, ele possui uma historiografia ampla, que seria do nosso espírito, que está ultrapassando a vida atual. Então, muitas vezes, aquilo que passamos nessa encarnação, ela vem de vidas pregressas, não vem desse momento aqui, que graças a Deus nós temos o esquecimento como um pano de fundo para poder aliviar muitas dores. Mas quando nós encarnamos, a gente já vem com uma missão, com um propósito encarnatório. E muitas vezes a gente esquece desse propósito encarnatório, permanecendo ainda nas bases anteriores, né, ligadas às ilusões das vidas anteriores. Então, muitos de nós, né, desconhecem a origem dessas experiências e que o indivíduo centraliza. Então, na verdade, as pessoas, o indivíduo, ele fica mais focado nas necessidades da afirmação da personalidade do que sentir a realidade como ela é. Então, ela fica lançando para fora os seus anseios injustificados para a satisfação do ego. Então, eu quero que seja assim de qualquer jeito e eu quero que todos façam do jeito que eu quero. E aí há sofrimento, porque ela traz
sofrimento para ela e para quem está em torno, porque a pessoa tende a querer chamar a atenção para si mesma, quer dizer, que a atenção dos outros para si, volta para si. E aí ela acaba desenvolvendo situações para fortalecer seu íntimo, porque ela tem dificuldade de se mostrar, de mostrar feitos edificantes. Então, em alguns casos que a benfeitora coloca, a pessoa se coloca vítima de alguma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o vitimismo, porque nós não somos vítimas normalmente. Nós nos vitimamos buscando o olhar mais ameno do outro. Então, conforme a gente vai se vitimizando por conta de alguns traumas brutos que passamos na nossa vida, nessa vida atual ou na anterior, a gente acaba elaborando estados narcisistas e se perde na contemplação da nossa própria imagem, né? A história do Narciso, que era um deus grego, e que ele se apaixonou pela própria imagem, e quando viu seu rosto refletido no lago, se afogou, porque ele ficou muito admirado, ele queria tocar, buscar ficar junto com a imagem dele, porque era muito lindo, e ele acaba se afogando. Então aqui ela coloca dessa dificuldade do ego, no sentido da pessoa ser muito narcisista e que quer voltar toda a atenção para ela, que todos tenham olhar para ela, e ela acaba se alienando do mundo real, né? E das pessoas que a cercam, porque ela se coloca no top, no pedestal, se achando a pessoa mais importante, mais inteligente, a mais bonita, ou talvez a mais sofredora, a mais vitimada, a que vai sempre para a polaridade, né? Para os extremos, ou do muito ou do pouco. Então, de qualquer forma, ela sai do equilíbrio, porque ela quer atenção, de uma forma positiva ou negativa, ela quer atrair atenção para si. E inconscientemente ela se sente humilhada, né? E se sente rebaixada e procura esconder esse drama interno. Ou seja, ela não quer deixar transparecer esse sentimento de inferioridade e acaba utilizando como mecanismo de fuga o exibicionismo. Ela se exibe. É diferente, eu quero ser exibida, eu quero ser aparecida, e de uma pessoa comum, né, de um ego mais equilibrado para um ego doente do narcisista, porque ele quer ser maior do que o seu real tamanho, fixando suas bases em falsos atributos, e aí acaba se machucando, porque não tem por onde se apegar, porque não tem uma base verdadeira, real, sólida para se firmar, e acaba trazendo para si mesmo prejuízos psicológicos. Então a pessoa que não se conhece, que a maioria de nós não busca tanto esse conhecimento, mas já é o momento, agora principalmente é o momento. Parece que em todos os cantos vem vindo esse clamor do autoconhecimento. Então, para que a gente possa fazer algo de bom por nós, né? Então, porque a pessoa que não se conhece se curva aos desejos do ego. E aí, por meio de trapaças, enganos, inimizades, vão criando situações para se tornar o centro das atenções, se vitimando sempre, né? Buscando inspirar simpatia, visando a admiração das pessoas, porque ela quer ser bem considerada e reconhecida por todos. Então é de uma forma enganosa, né, que ela faz isso. E quando
a maior, e principalmente, né, quando a maior preocupação dessa pessoa está na autopromoção, aí vai piscando um sinalzinho de alerta, porque a pessoa vai se mostrando autoritária, mais autoritária, porque ela quer estar sempre na evidência. E autoritarismo traz problemas, né? Porque quando eu sou autoritária, eu não quero ouvir ninguém, eu quero que se faça, que realize a minha vontade. Não importa o que o outro pensa, importa o que eu penso e que eu estou certo. Então tem que ficar refletindo em que pontos, né, nós fazemos isso na nossa vida. Porque às vezes a gente dá uma caidinha e passa por isso, né, de achar que a gente está certo e que está todo mundo errado, nós estamos certos. A benfeitora afirma que quando tomamos consciência que a vida física é passageira, passamos a dar importância ao que importa, né? Como, por exemplo, o legado que deixamos aos nossos parentes e amigos e o que estamos levando para a espiritualidade em relação aos sentimentos positivos e negativos do que fizemos na nossa existência. E isso nos leva à humildade e auxílio ao próximo. Por isso ela coloca que o autodescobrimento facilita a compreensão do que é mais importante, né? Que é ter o autocontrole e não chamar atenção para si. E assim vamos caminhando para o crescimento interior. O mais importante não é estar em evidência o tempo todo o tempo. O mais importante é sabermos o nosso real tamanho e saber controlar quando podemos dar um passo maior, quando podemos dar um passo menor. Isso é o mais importante, porque a gente, muitas vezes, a vitória que alcançamos, só nós aplaudimos, porque só nós sabemos aquilo que conquistamos. A vitória não é feita para os outros aplaudir. Então, alguma superação interior nossa, a gente se propõe a ser menos agressivo, a ser menos bruto. Então, muitas vezes as outras pessoas não percebem o esforço que a gente está fazendo para conseguir ficar mais calmo, ser mais gentil. E quando conseguimos, muitas vezes as pessoas ficam até com medo de falar: nossa, como você está mais calmo, mais educado. Enfim, muitas vezes ninguém vai falar nada. Até pela lembrança de levar bronca, ou sei lá, a gente ser agressiva com a pessoa, então ela fica quietinha. E aí esse aplauso, quando a gente percebe: nossa, a pessoa fez isso e aquilo e eu não respondi da forma que eu costumava responder, com grosseria, esse aplauso, essa vitória é minha. E aí eu fico satisfeita com isso. Eu não tenho a necessidade de que alguém venha e fale isso para mim, porque eu já percebi que eu consegui avançar um tantinho na minha evolução ou na minha proposta de mudança interna. Porque assim, o indivíduo com o ego inflado, toda vez que ele é promovido, que ele é aplaudido, que chama a atenção para si, muitas vezes ele não se sente realizado. Porque na cabeça dele, o ego pode estar feliz porque ele chamou atenção e foi parabenizado, mas ele já automaticamente já fica preocupado com as outras pessoas que também se destacam, porque vê rivalidade por toda parte. E aí fica planejando, não tem sossego, né? Fica planejando maneiras de não ficar em segundo plano e cair no esquecimento. É muito puxado para as pessoas que têm o ego inflado, que são narcisistas ou egocêntricas, que estão sempre em alerta, não relaxam em momento nenhum, estão sempre tensos, esperando aprovação, não se confiam, esperam a confirmação dos seus atos por outras pessoas.
Então, o autodescobrimento, o autoconhecimento é o melhor caminho para o nosso equilíbrio, para a nossa satisfação. Se a gente está satisfeito com aquilo que estamos produzindo, ficamos felizes e não dependemos da aprovação do outro. E a gente não tem medo de cair no esquecimento, porque assim, o sofrimento se faz tão pesado quando a gente fica nessa expectativa de estar sempre em evidência, que o egocêntrico, a pessoa egóica, né, ela faz questão de estar sempre em evidência, que faz o uso, a benfeitora coloca na lição, que prefere que a pessoa fazer o uso daquele ditado: falem bem ou mal, mas falem de mim. Porque aí o ego da pessoa está preenchido, mesmo que esteja sendo destacado ou lembrado de forma negativa. Não importa o que estejam falando de mim, é importante que falem de mim, porque assim não esquecem da minha pessoa. Então, a psicologia transpessoal, que a benfeitora coloca, eu vou acrescentar, ela foi desenvolvida na década de 60, então ela tem por volta de 60 anos que está em atividade, né? E foi desenvolvida pelo psicólogo americano Abraham Maslow, juntamente com outros colegas, né? Eu vou ler aqui o nome: Anthony Sutt, James Fadiman, Stanislav Grof e Viktor Frankl. Então, eles elaboraram, né, desenvolveram essa terapia, porque eles são de abordagem humanista, centrada nos aspectos espirituais da vida humana. Então, eles utilizaram diversos métodos e teorias psicológicas para se aprofundar na questão espiritual. E aí, quer dizer, a palavra transpessoal significa o quê? Além do pessoal. E isso reflete bem o seu objetivo principal, que é explorar o crescimento humano e ajudar as pessoas a se descobrirem, a descobrirem a essência profunda que existe além das dimensões do ego. Então, do meu ego, existem outras coisas, existem outros mundos, né? Então, diante dessa situação, a terapia transpessoal, ela propõe uma revisão dos conteúdos da personalidade do ego, estabelecendo como fator principal no processo da busca da saúde, a conquista do ser pleno, realizador, identificando que o espírito está vivo. Olha que interessante, né? O espírito está vivo mesmo antes de obter o corpo físico, e que após a perda do corpo físico continua a viver, sem o que se lhe torna realmente um sofrimento inevitável. Então, a psicologia transpessoal vai buscando respostas além desse momento presente. E o Espiritismo vai comprovando que existe vida antes dessa encarnação e a vida continua após essa encarnação. Então, a psicologia transpessoal, ela vai trabalhar de forma a fazer com que a pessoa comece a refletir sobre os seus comportamentos e a sua melhora, né? Porque estamos sempre evoluindo. Então, no nível de crescimento mais pesado, em que a grande multidão humana se encontra, o sofrimento se espalha, que nesse momento, principalmente, que esse momento pandêmico, então nós estamos meio que uma vibração baixa e muitas pessoas estão depressivas, com pensamentos negativos, com pensamentos de pessimismo, né, que não vai dar certo, de medo. Então,
estamos, né, muitos de nós estão está situada nessa faixa vibratória, e estamos nessa faixa vibratória entalhando o anjo ou extraindo o demônio do primitivismo dominante. Então a gente está nessa faixa situada de sofrimento, que está se espalhando aí por aí. E a gente vai modelar de acordo com o que a gente conhece de nós mesmos, a gente nós vamos nos tornando anjos, ou deixando o demônio sair de qualquer jeito. O demônio sai, então ou a gente fica bonzinho ou a gente fica malzinho, tá? Ainda tá na dualidade aí, nos polos, né? Então o ciúme, o ressentimento, a inveja, o ódio, a maledicência e uma grande soma de emoções desequilibrantes, que são os filhos preferidos do ego, querem dominar, e no desejo de se elevar, se tornar superior, nada mais deseja do que se projetar. Então supõe, né, a pessoa se supõe que os outros experimentem as mesmas ideias e sentimentos que ela alimenta, que ela própria alimenta. Então, a própria sombra prejudicial e perversa, ele quer lançar essa própria sombra prejudicial e perversa para todos. Que parece que é o que está acontecendo. Vamos refletir essa coisa da pandemia e medo de abraçar, e medo de chegar perto, e medo de se reunir. O que será isso, né? Vamos refletir. Que lição precisamos tomar disso daí? O que estamos precisando aprender? Precisamos ser mais otimistas? Com certeza, né? Em relação a isso, não se deixar dominar pelo medo, porque o vírus ele necessita de ambiência. Todo mundo tem uma gripezinha, vamos falar assim, não tô seguindo nenhum governante aí, mas vamos pegar uma gripe. Todos nós temos gripe. O vírus da gripe, o vírus ele está aí, né? O nosso organismo é composto de muitos vírus e de bactérias, e a gente vive harmoniosamente com eles. Mas quando entra a questão do medo, nós nos desequilibramos e damos a oportunidade dele se espalhar e fazer casa, e fazer moradia. E aí o medo vai aumentando e a situação vai se agravando, e muitas vezes desencarnamos até por conta disso, porque nós damos ambiência, o medo toma conta e a gente acaba se deixando levar. Então é uma questão muito da gente refletir. Quando nós estamos bem emocionalmente, o nosso sistema imune ele está mais ativo. Então a tristeza ela diminui a nossa imunidade. A tristeza, a preocupação, a raiva, todos esses sentimentos negativos baixam a nossa imunidade. Mas vamos voltando aqui, né, a questão dos desequilíbrios do ego, que muitas vezes a gente precisa perceber que às vezes a gente faz sem notar, que a gente quer que o outro pense do jeito que a gente está pensando, que o nosso jeito é o certo, que o nosso jeito é o único, que a gente vai lançando a nossa própria sombra em cima dos outros, e os outros muitas vezes sucumbem e começam a achar, não, você está certo, é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo. Então a superação dessa debilidade moral, dessa imaturidade nossa, né, vai ocorrer quando o indivíduo logo de início prestar atenção a esses padrões de pensamentos que surgem na nossa cabecinha.
E conforme propôs Jesus, o psicoterapeuta excelente, né, o nosso médico maior, o irmão maior, ele propõe que, realizando um trabalho de crescimento emocional e uma realização pessoal maior, uma realização pessoal que preenche a alma, é a medicação. É o ponto de equilíbrio, porque querer esconder essa característica do comportamento doentio é estabelecer risco face aos perigos que são produzidos pelos problemas do ego dominador. Então, só já encerrando aqui a lição da querida Joana de Ângeles, nós precisamos realmente prestar bastante atenção naquilo que pensamos, porque aquilo que pensamos projetamos no ambiente, né? Como é que é o negócio? O que eu penso, eu penso, atraio e ajo. Então, tudo aquilo que a gente pensa, a gente vai atraindo situações para que aquilo aconteça e se realize. Então, é necessário que a gente reflita, busque um maior autoconhecimento e buscar o equilíbrio, de que não adianta também se esconder, porque a timidez também faz parte do desequilíbrio do ego. Aqui nessa lição ela coloca mais do exibicionista, da pessoa que quer estar em evidência, mas a gente fica em evidência também de forma negativa, ou querendo ficar escondido, não aparecer. E isso chama a atenção também, né? Aí entra o coitadismo, a vítima. Estejamos sempre conectados com Jesus, os mentores superiores, e que saibamos equilibrar entre o certo e o errado, perdoando mais, sublimando, nesse momento sublimando mais as questões que vêm nos provocar, porque estamos aqui para aprender e todos nós estamos, muitas vezes entramos em contato com situações que não gostamos, que é justamente para que a gente possa superar essa lição, que eu acho que já falei na outra vez, que bom, lição não aprendida, lição repetida, e toda oração que a gente faz, ela é ouvida e traz respostas. Se a gente pede paciência, vamos passar por situações em que nós vamos exercer a nossa paciência. Estamos treinando a nossa paciência. A dica que eu dou, né, é que sejamos mais gratos por tudo que temos, por tudo que somos, e que sejamos mais complacentes conosco, com a gente mesmo, que a gente não fique cobrando perfeição nesse momento, porque a gente consegue dar aquilo que a gente consegue dar. E a partir do momento que vamos tomando consciência do que a gente pode melhorar um pouquinho, vamos melhorando à medida que conseguimos, sem cobrança, sem punição, porque assim a gente vai trazendo a harmonia para dentro do nosso ser, e trazendo a harmonia para dentro, conseguimos vibrar e irradiar essa harmonia para fora, trazendo equilíbrio para todos aqueles que estão junto com a gente, morando, ou que entramos em contato. Então, nesse momento, espero que tenha conseguido passar a lição que a benfeitora nos deu para refletir no livro O Ser Consciente, que tenhamos consciência da nossa realidade, da nossa potencialidade, e que com amor a gente consegue tudo. Com um ego dominador a gente consegue muitas inimizades, infelizmente, mas com amor, com brandura, a gente se promove e promove a quem está próximo. Que Jesus nos abençoe, muita paz a todos.
Irmanados por essa luz, vamos nos conectando à equipe espiritual do Lar da Família Cristã, juntamente com os nossos mentores, pedindo permissão a Deus e a Jesus para que possamos unidos levar um pouco de reconforto, luz, amor, calma a todas as pessoas que estão necessitando nesse momento de serenidade e aconchego. Vamos vibrando esse amor para o nosso Brasil, para as pessoas que estão na linha de frente dessa pandemia, se estendendo para todos os outros países, para todos os lugares. Que a paz de Jesus possa serenizar ou serenar o coração de cada ser humano, de cada irmão, que possam se sentir acolhidos e abençoados pela oportunidade da vida e pela oportunidade do testemunho de que estão se fazendo úteis nesse momento para a abertura dos nossos olhos. Vamos levando muita luz, muito amor, para que se sintam acolhidos, para que fiquem bem. Vamos elevando nossos pensamentos, dando apoio, acolhendo também os familiares dessas pessoas acometidas por esse vírus, para que elas possam superar com calma, com harmonia, com resignação. Vamos vibrar luz e entendimento para todos os nossos governantes do Brasil e de todos os outros países. Vamos imaginar envolvendo o planeta Terra, envolvido numa luz azul brilhante, nosso planeta azul. Que os espíritos de luz possam beneficiar esse planeta, acolhendo todas as suas demandas. Vamos vibrando paz, serenidade a todas as pessoas que de alguma forma se encontram doentes mentalmente e fisicamente, vibrando o pão de cada dia para todos os trabalhadores, para todos os lares, especialmente o pão espiritual, para que mantenham a serenidade e a fé em nosso Jesus. Vamos vibrando pela infância, para que todas as crianças sejam amadas, acolhidas e bem tratadas, vibrando assim também para os idosos, que eles também sejam bem tratados, acolhidos em todas as suas necessidades, vibrando pela paz e harmonia em todos os lares, pela paz, serenidade de todos os corações. Que todas as pessoas tenham um teto para se acolherem, que se sintam revestidos de luz e acolhidos nas suas necessidades materiais e espirituais. Vamos vibrar essa luz para o Lar da Família Cristã, para os seus dirigentes, para seus assistidos,
e seus colaboradores, para que estejam bem, em equilíbrio, enviando energias de paz e amor para todos os cantos que se façam necessário. Muitos lugares não foram ditos, não foram mencionados. Que essa luz que se encontra presente possa ir a todos os recantos que se façam necessário, aqueles que estão encarnando e aos que estão desencarnando, que todos sejam acolhidos, que todos tenham o que necessitam. Pedimos permissão para vibrarmos por nós mesmos e marcarmos o encontro para a próxima oportunidade. Que Jesus abençoe, que assim seja, graças a Deus. E assim vamos caminhando para o término do nosso Evangelho. Vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores, a presença de cada um de vocês. Que estejamos sempre em busca de algo melhor, da nossa sublimação, de alimentar o nosso espírito com boas leituras, com bons filmes, boas palavras, com pessoas também acolhedoras, espiritualizadas. Que Jesus possa abençoar a nossa vida e o nosso reencontro. Então, para finalizar, ainda cheio de saudades e agradecendo principalmente a tecnologia que permite que esses encontros aconteçam. Nós estamos distantes apenas fisicamente, mas conectados remotamente, emocionalmente, pelo coração, pelos laços do coração. Saudade de todos, que Jesus nos abençoe e abençoe o lar, para que possa voltar, retornar às atividades mais fortalecida ainda. Um beijo no coração de todos e até a próxima, se assim Deus permitir. Tchauzinho.